Paulo escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, que ainda estava iniciando seu ministério, a fim de não somente orientá-lo para que ele pudesse ter bom êxito no ministério e na sua vida, mas também adverti-lo concernente a algumas posturas e condutas que ele deveria ter. Eu queria pensar nesses minutos que nós temos sobre 3 conselhos para que Timóteo tivesse bom êxito, que também aplica às nossas vidas no dia de hoje. Fique comigo que nesses minutos eu quero pensar com você nesse assunto, lá em 2 Timóteo capítulo 2. Que Deus abençoe você e que essa palavra fale no seu coração, que ela possa também, através de você, alcançar outras pessoas. Compartilhe com seus amigos para que isso possa acontecer. Deus abençoe você. O contexto que Paulo escreve a segunda carta ao jovem Timóteo é um contexto um pouco conturbado. Na verdade, essa segunda carta que ele escreve já era uma carta até de despedida. Nós podemos ver que no último capítulo número 4 de 2 Timóteo, ele faz praticamente uma despedida e pede para que Timóteo fosse ter com ele depressa, porque ele estava sozinho, acompanhado somente de Lucas. E Paulo, nessa última carta, tira logo ali no meio dela, no capítulo 2, um momento para que ele aconselhasse Timóteo acerca de algumas posturas que ele pudesse ter, não somente naquele início do seu ministério, que Timóteo ainda era jovem, mas por toda a vida. E ali ele nos chama a atenção para 3 figuras que eu gostaria de chamar a atenção para você também neste momento. Logo no versículo 3, ele começa a dizer para Timóteo: Timóteo, sofra comigo os sofrimentos da guerra, seja você também um bom soldado de Cristo. No versículo 4 ele vai dizer: porque o soldado se preocupa apenas em agradar quem o alistou para a guerra. O primeiro ensinamento que Paulo nos traz acerca do soldado é a questão de foco. Um soldado, se ele tiver muitas distrações, ele não pode estar focado naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é necessário. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, elimine as distrações, não deixe que o seu foco seja dividido com alguma coisa. Ou seja, afaste-se de tudo aquilo que possa te afastar de Deus, porque você está em uma guerra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que a nossa guerra é contra aquilo que nós não vemos nas regiões celestiais. Ou seja, se o nosso foco estiver dividido com muitas distrações, é bem provável que nós fiquemos frustrados na guerra e possamos não obter vitória, mas o contrário disso, sejamos derrotados. É por isso que ele vai dizer: seja como um bom soldado, porque nenhum soldado que está alistado na guerra, que Deus o alistou, se envolve com negócios nessa terra. O problema de muitas pessoas é que às vezes tem se envolvido tanto com tantas coisas que tem se esquecido da verdadeira guerra. E qual deve ser o nosso foco? Deus. Manter os olhos atentos nele e naquilo que ele nos chamou para fazer. Se o nosso coração está nele, se o nosso foco está nele, a gente está preocupado em agradar a ele, não em agradar as pessoas, ou muito menos em nos distrair com aquilo que nós temos vivido. Então, o sucesso começa pelo foco, como um soldado. Em segundo lugar, Paulo vai dizer sobre um atleta. No versículo 5 ele vai dizer: um atleta, ele não é coroado se ele não percorrer. Se ele não estiver atento à corrida, ele não é coroado se ele não chegar na linha de chegada. Quando nós falamos sobre atleta, nós estamos falando sobre ter disciplina, sobre colocar algo no coração e permanecer até o fim. Disciplina fala sobre perseverança. É impossível que alguém que não tenha disciplina consiga ser coroado. Seja como um atleta, tenha disciplina. Se Deus colocou no seu coração para fazer alguma coisa, não desista até que você seja coroado, que você possa receber o prêmio. Timóteo, um grande homem, um grande escritor chamado John Maxwell, ele disse assim que o sucesso está escondido nos seus hábitos diários. E muitas vezes nós olhamos para a nossa rotina e percebemos que temos perdido tempo com muitas coisas inúteis. Como a figura do soldado que precisa ter foco, o atleta precisa ter disciplina, porque quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso. Perdoe, eu poderia ter feito diferença. E o remorso faz com que as pessoas fiquem travadas, estagnadas, paradas em uma realidade que elas não foram chamadas para viver. É isso que o remorso faz. Faz a gente carregar um fardo, um peso muito grande que não precisaria carregar se antes tivéssemos tido hábitos diferentes, uma disciplina diferente.
Por isso, cultive a leitura da palavra de Deus, cultive a oração, um momento de intimidade com Deus. Isso é ter disciplina para que você possa ser coroado no final da sua carreira. O atleta só é coroado se ele tiver disciplina. E por fim, no versículo 6, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, o lavrador deve ser o primeiro a colher, a participar do fruto da colheita, porque ele trabalhou. E ali eu acho interessante que ele fala primeiro então de um soldado que deve ter foco, deve ter a disciplina de um atleta, mas por fim um lavrador. Lavrador fala sobre ter paciência. Ninguém planta hoje querendo colher amanhã. Na verdade é um processo. Nós podemos pegar isso na prática hoje. Se você vai em uma plantação, às vezes a pessoa plantou um ano atrás, para que o ano que vem ela possa colher. Assim deve ser a nossa vida. Quando você passa a ter foco e passa a ter disciplina, você precisa entender que vai levar um tempo até que o seu foco, até que a sua disciplina possa trazer resultados para você. Mas Paulo nos diz que um dia traz, mas nós não precisamos ter uma preocupação exacerbada em achar que as coisas saíram do controle e nós não estamos colhendo os resultados. É necessário ter paciência. Às vezes o que está sendo necessário para você é sair um pouco da caixinha a qual você está inserido e pensar um pouco mais a longo prazo. O nosso problema é que nós somos tão ansiosos que hoje nós queremos plantar e colher amanhã. Mas o lavrador fala sobre paciência, um trabalho a longo prazo, para que nós possamos viver realmente a história que Deus preparou para que nós vivêssemos em um tempo determinado que Ele mesmo já estabeleceu. Você não vai ver uma pessoa que tem sucesso na sua vida dormindo 12 horas por dia. Uma pessoa que tem sucesso, ela trabalha 12 horas por dia. É lógico que não é a quantidade de horas, mas a intensidade do seu trabalho. Assim como um lavrador, que você possa ter intensidade na sua plantação para ser o primeiro a colher. Que Deus possa dar graça a você, para que você possa ter a disciplina de um atleta, o foco de um soldado, de um guerreiro de Deus aqui nessa terra e principalmente a paciência de um lavrador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que a bênção do Senhor esteja todos os dias no seu caminho. Em nome de Jesus.